Carta de Paulo aos Gálatas, páginas 4 a 8. Ajude a espalhar a palavra do Senhor. Compartilhe este vídeo. Liberdade de filhos. Quero dizer o seguinte: enquanto herdeira menor de idade, ela não se diferencia em nada de um escravo, embora já seja dono de todos os bens. É que ela depende de tutores e curadores até a data marcada pelo pai. Assim, nós também, quando éramos menores, estávamos escravizados aos elementos do cosmo. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei, e todos recebermos a dignidade de filhos. E a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Portanto, já não és mais escravo, mas filho, e, se és filho, és também herdeiro, tudo isso, por graça de Deus. Mas, outrora, quando não conhecieis a Deus, servistes a seres que na realidade não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, como podeis voltar a elementos fracos e pobres e, de novo, servir a eles? Observais dias, meses, estações, anos. Receio que me tenha fadigado inutilmente por vós. Paulo e os Gálatas. Irmãos, eu vos suplico, sede como eu, pois eu também me tornei como vós. Vós não me ofendestes em coisa alguma. Bem sabeis que foi uma debilidade física que me deu ocasião de vos anunciar o Evangelho, a primeira vez. E não me desprezastes nem rejeitastes em razão dessa minha doença, que era para vós uma provação, mas, ao contrário, me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Onde estão, pois, as vossas manifestações de alegria? Posso testemunhar que, se fosse possível, teríeis arrancado os próprios olhos para me dar. Será que me tornei vosso inimigo por vos ter dito a verdade? O zelo que alguns demonstram por vós não é bem intencionado, o que estão querendo é apartar-vos, para que mostreis zelo por eles. É ótimo ser objeto de zelo, desde que seja bem intencionado e constante, e não se restrinja aos momentos quando estou entre vós. Meus filhos, por vós sinto, de novo, as dores do parto, até Cristo ser formado em vós. Gostaria de estar presente entre vós, agora, para poder acertar o tom de minha voz, pois estou perplexo a vosso respeito. As duas alianças, alegoria de Agar e Sara. Dizei-me, vós que quereis sujeitar-vos à lei, não ouvis o que diz a lei? Com efeito, está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, e o filho da livre nasceu em virtude da promessa. Esses fatos têm um sentido alegórico, pois essas mulheres representam as duas alianças. A primeira, Agar, que vem do Monte Sinai, gera filhos para a escravidão. Agar representa o Monte Sinai, que se encontra na Arábia, mas corresponde a Jerusalém atual, que é escrava com os seus filhos. A Jerusalém do Alto, ao contrário, é livre, e é a nossa mãe. Pois está escrito, rejubila, estéril, que não dás à luz, prorrompe em gritos de alegria, tu que não sentes as dores do parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os da mulher que tem marido. E vós, irmãos, como Isaque, sois filhos da promessa. Mas, como naquele tempo o filho segundo a carne perseguiu o filho segundo o Espírito, assim acontece também agora. Entretanto, que diz a Escritura? Expulsa a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava será herdeiro, junto com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos de uma escrava, somos filhos da mulher livre. A liberdade cristã. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que Cristo não será de nenhum proveito para vós, se vos deixardes circuncidar. Mais uma vez declaro, a todo circuncidado, que ele está obrigado a observar a lei inteira. Vós, que procurais a vossa justificação na lei, rompestes com Cristo, decaístes da graça. Quanto a nós, que nós deixamos conduzir pelo Espírito, é da fé que aguardamos a justificação, objeto de nossa esperança. Com efeito, em Jesus Cristo, o que vale é a fé agindo pelo amor, ser ou não circuncidado não tem importância alguma. Corri isto bem. Quem vos impediu de obedecerdes à verdade? Essa influência não pode vir daquele que vos chama. Um pouco de fermento fermenta a massa toda. Confio em vós, no Senhor, que não pensareis de maneira diferente. Porém, aquele que vos perturba, seja quem for,
terá merecido castigo. Quanto a mim, irmãos, se ainda pregasse a circuncisão, por quê, então, seria perseguido? Pois, neste caso, estaria eliminado o escândalo da cruz. Oxalá se mutilassem, de vez, aqueles que vos inquietam. A lei única do amor e os frutos do Espírito, sim, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Porém, não façais da liberdade um pretexto para servirdes à carne. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros, pelo amor. Pois toda a lei se resume neste único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado para não serdes consumidos uns pelos outros. Eu vos exorto, deixai-vos sempre guiar pelo Espírito, e nunca satisfaçais o desejo da carne. Pois o que a carne deseja é contra o Espírito, e o que o Espírito deseja é contra a carne, são o oposto um do outro, e por isso nem sempre fazeis o que gostarias de fazer. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. São bem conhecidas as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Eu vos previno, como aliás já o fiz, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito. Não busquemos vanglória, provocando-nos ou invejando-nos uns aos outros. A lei de Cristo. Irmãos, no caso de alguém ser surpreendido numa falta, vós que sois espirituais, corrigiu, em espírito de mansidão, mas não descuides de ti mesmo, para não seres surpreendido, tu também, pela tentação. Carregai os fardos uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Pois, se alguém julga ser uma pessoa importante, quando na verdade não é nada, está se iludindo a si mesmo. Cada um examine suas próprias ações, então, poderá ter de que se gloriar, mas somente por referência a si mesmo e não se comparando com outrem. Pois cada qual tem de carregar seu próprio fardo. Aquele que recebe o ensinamento da palavra torne quem o ensina participante de todos os bens. Não vos iludais, de Deus não se zomba, o que alguém tiver semeado, é isso que vai colher. Quem semeia na sua própria carne, da carne colherá corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não esmoreçamos na prática do bem, pois no devido tempo colheremos o fruto, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Conclusão. Saudação final. Vede com que grandes letras eu vos escrevo, de próprio punho. Os que desejam destacar-se no plano da carne, esses é que vos obrigam à circuncisão, unicamente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem eles mesmos, que são circuncidados, observem a lei, mas querem que vos circuncideis, para terem, na vossa carne, de que se gloriar. Quanto a mim, que eu me glorie somente da cruz do nosso Senhor, Jesus Cristo. Por ele, o mundo está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo. Ser ou não ser circuncidado não tem importância, o que conta é ser nova criatura. E para todos os que seguirem esta norma, como para o Israel de Deus, paz e misericórdia. Doravante, que ninguém me moleste, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Fim da carta de Paulo aos Gálatas. Leia a Bíblia todos os dias,